Nós estamos aqui com a Daniele Précuma. Daniele é pesquisadora, entusiasta, apaixonada pelas constelações familiares. Ela fundou a Rede, que foi um grupo de pesquisa que deu grandes passos, largos passos em prol das constelações familiares, contribuiu e está contribuindo muito para todo o trabalho da constelação familiar. E no ano passado ela veio integrar o IBCF e trouxe com ela a rede, e ela está aqui com a gente hoje para falar sobre a importância do estudo e da pesquisa da constelação familiar. Daniele, o que é o mapa de evidência científica? O que é esse mapa? O mapa de evidências ele vai servir para tomada de decisões de políticas públicas. Então, quando algo novo vai ser colocado para a sociedade, pelo Estado, pelo governo, isso precisa passar por um processo de validação? O que é esse processo? É um processo, é isso? Pode-se dizer que é uma validação, um reconhecimento, da efetividade daquele método no bem-estar, na qualidade de vida, na saúde da população. Tá. Né? Porque se não fosse assim, qualquer coisa poderia ser colocada. Quer dizer, o Estado não pode oferecer para as pessoas, para todos, né, para o coletivo, algo que não seja ou realmente eficaz ou realmente seguro. Isso mais ou menos como um remédio, como uma vacina, como ensino. Como tratamentos alternativos, como tratamentos baseados em medicina tradicional. O Estado zela pela população e por isso, para que algo seja inserido pelo Estado para a população, é preciso existir, então no caso aqui, esse mapa de evidência científica. Agora, quem que determina como que esse mapa é feito? Existem regras extremamente criteriosas e específicas, que são regras aplicadas pela Organização Mundial de Saúde para todos os países, que aqui na América do Sul é zelado pela Organização Pan-Americana de Saúde, e esses critérios rigorosíssimos, né, eles necessitam ser seguidos por quem vai realizar esse estudo. São pesquisadores extremamente sérios, competentes e que são especialistas nisso, nesse tipo de busca. Entendi. Então existem critérios muito bem estabelecidos ou pré-estabelecidos para que esse mapa de evidência científica seja elaborado, feito. Um mapa de evidências a respeito de uma determinada área do conhecimento que pretenda estar e começar a entrar no rol do que hoje em dia é chamado de ciência baseada em evidências, né? Que algo que talvez não seja com uma medição tão concreta, tão de uma engenharia técnica, né? Coisas tão concretas, se mapeia, né, no formato de evidências. O mapa de evidências aqui no Brasil, ele é realizado por um consórcio que ele é autorizado pela Organização Pan-Americana de Saúde, segundo normas da Organização Mundial de Saúde, a partir de critérios que significam que aquilo, além de se tornar algo realmente assim incrível, de passar para esse nível de ciência baseada em evidências, ainda precisa partir de vários critérios da Organização Mundial de Saúde de utilidade pública. Então, não se buscam fazer mapas de evidência só por interesses, mas sim também preenchendo requisitos que são especialíssimos. E como isso envolve saúde de nações, saúde pública, saúde de nações, né? São critérios extremamente rigorosos. Certo, então a gente entendeu que o mapa de evidência científica
é feito partindo-se de critérios, de princípios pré-estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. E provavelmente outras instituições também, muitos estudos e tudo mais. Certo. Quem que faz esse mapa de evidência científica? Aqui no Brasil é um consórcio autorizado pela Organização Pan-Americana de Saúde. O que é necessário para fazer? Existe uma escala que é buscada, né, do que significa publicação científica de maior reconhecimento, que tenha a maior nota, né? Então, existem níveis de publicação, né, de revistas científicas com a sua nota, digamos assim, porque cada uma dessas revistas que publicam um estudo, elas têm, cada uma delas, critérios mais rigorosos. Né? E também o tipo de pesquisa utilizado, o tipo de pesquisa com a sua própria nomenclatura, dependendo da sua área do conhecimento. Mas existem, por exemplo, só para citar os níveis, existe, por exemplo, na academia, né? Você pode fazer um simples artigo acadêmico, né? Um artigo acadêmico está ali, né? Ou você faz um artigo para um jornal da sua faculdade ou da sua classe, né? Ou de uma revista eletrônica da internet que não tem cunho científico. Isso é uma coisa, né? Está aqui, isso não é considerado ainda ciência, ainda mais se são apenas ali reflexões, né? Ou uma abordagem, uma pesquisa de referências bibliográficas teóricas. Agora você tem a escala de você passar para um TCC, que vai continuar numa abordagem teórica, né, mas vai ser uma validação acadêmica, ainda não vai ser científico. Você pode passar para um mestrado, que nesse mestrado você vai fazer uma pesquisa evidente, através do seu orientador, vai seguir critérios de fazer uma pesquisa de campo, e na área da saúde, esses tipos de pesquisa também existem protocolos para determinado tipo de hipótese, você vai usar determinado tipo de medição, com determinados tipos de questionários de avaliação que também já foram validados no Brasil e que vieram de estudos internacionais e que foram validados para determinada área do conhecimento. Então, se você está fazendo um mestrado para saúde mental e vai verificar qual é a efetividade da constelação para determinado caso de doença mental com constelação, usando determinados tipos de questionários, você vai aprovar isso, e existe uma aprovação. Então existe isso no mestrado. Se for doutorado, vai valer mais ainda, dependendo desse estudo. Se você fizer essa autorização e protocolar, para você fazer essa pesquisa, você precisa de autorização, né? Tanto que no Brasil, a única pesquisa que está acontecendo aqui no Brasil, que está autorizada e que está acontecendo, isso é atual, quem quiser participar, ela é realizada pelo Dr. José Miguel de Deus e a sua esposa, Vânia, certo? E na universidade, onde eles são professores, na questão de mulheres com doença pélvica crônica. Então, é algo bem específico. Já existem estudos internacionais de dermatite atópica, de saúde mental, de presos, né? Questão presos, comportamento de presos. Presos, você diz pessoas que foram internos criminosos já condenados. Como condenados. Pelo Dan Cohen. Então, são casos, são assuntos específicos. Totalmente específicos. São temas totalmente específicos. Totalmente específicos, e precisa seguir os critérios, né, da academia, da ciência, da sua área do conhecimento, da Organização Mundial de Saúde ou da organização, quando você vai lidar com daí uma que não é médica, que seja da área da psicologia específica para doença mental, né? Sim. Existe uma outra organização que vai aprovar esse tipo de pesquisa. Então, para um pesquisador, para realizar uma pesquisa, não é assim tão fácil, não é só sair escrevendo.
Daí você é autorizado, você tem um orientador que aceita você estudar isso, você tem uma universidade que aceita. Sim. E aí, dependendo do nível de qualidade, do resultado do seu trabalho, depois de passar por todos esses processos, você vai procurar essas revistas, dependendo da nota dela, que aceitem, segundo os critérios dela, você inscreve o seu trabalho e essas revistas elas vão aprovar e vão permitir que você publique nesses bancos mundiais de revistas científicas. E dependendo de onde você conseguir publicar esse resultado tem uma nota. Então ela tem um peso. E aí, quando um pesquisador ele vai fazer uma revisão sistemática, que ele já vai pegar todos esses estudos já realizados, já feitos, e ele vai fazer um apanhado geral de todos, e ele vai falar a respeito de todos que já foram feitos. Então, existem esses níveis. O que é mais considerado, que tem maior peso, são as revisões sistemáticas. Existe possibilidade da constelação familiar ter mapa de evidência científica para alguma área ou outra? Eu vejo que a ciência ela está evoluindo. Então, para se encontrar evidências, principalmente quando você está estudando consciência, você vai ter cada vez melhores formas. Explica mais isso pra gente. Como esses processos de critérios, eles são, digamos assim, eles vão evoluindo, arrastados, eles vão estar sempre atrás do que a própria tecnologia. A tecnologia, ela avança muito mais rápido e a própria consciência coletiva e a própria rapidez do resultado das próprias pessoas de fazerem as mudanças na sua vida é coletivo, tudo se acelera. Mas esses critérios eles vão sendo arrastados depois. Então, sempre o mapa de evidências ele vai estar olhando para o passado. Só que precisa começar. Se a gente nem começar, a gente nem entra na fila. Entendi. Precisa começar. Então não existe uma resposta certa se vai ser possível ou não. Vai ser um começo, mas só um vai começo. ser um começo, vai ser um processo. Depois precisam vir. Isso vai ser um encorajamento, principalmente para dizer para as pessoas como fazer a pesquisa e cada vez mais começar a buscar as novas tecnologias e adaptar esse como fazer as pesquisas para colocar e publicar mais estudos para que esse mapa de evidência seja cada vez mais permeado de resultados positivos. Para você fazer uma pesquisa séria, primeiro você precisa estudar muito. Você precisa ter vivido muito, senão você não vai conseguir fazer, você não vai ter nenhum comprometimento, porque é bastante difícil, é desafiador. Então você precisa realmente acreditar muito no que você está fazendo, se dedicar muito, ter estudado muito, ter aprofundado muito, ter batido em todas as portas possíveis, e como o Dr. José Miguel de Deus tira dinheiro do próprio bolso para fazer a pesquisa, então você realmente tem que ter um comprometimento muito grande para você fazer algo tão bem feito, apesar de todos os pesares, apesar de todos os critérios. E, do meu ponto de vista, eu acho ótimo. Muito. Então, eu não acho ruim exigirem de nós, consteladores, que a gente se aprimore. Eu acho maravilhoso. Isso é bom, né? Agora, para fazer esse mapa de evidência científica, é preciso pesquisa, documentação, conhecimento e tal. E aí a rede já fez um trabalho, ou fez um trabalho lá você estava me contando, desde 2020. Nós começamos, eu fundei a rede, pedi o apoio do Dr. Sam Storch e da doutora Fabiana Quezada em setembro de 2021. 2021. E a proposta de vocês, então, né, o que vocês fizeram nesse tempo que soma agora para se produzir mapa de evidência científica? A rede começou primariamente com o intuito de mapear
era um outro mapa, era um mapeamento daquilo que no Brasil acontecia, no que era a aplicação da constelação familiar na solução pacífica de conflitos. O Dr. Sami batizou esse trabalho de direito sistêmico e nós estávamos mapeando esses projetos. Voltados para a área do para a direito. área jurídica, em todas as esferas hierárquicas que isso estava acontecendo, né? Tanto nas OABs quanto nas diversas esferas jurídicas que fomentou isso. E foi muito lindo o movimento, foi super expansivo. Porém, as pessoas elas não tinham um núcleo em que uma soubesse do trabalho da outra. A rede montou seu portal inicialmente, bem caseiro, Google Sites, com o que a gente angariou dessa área que tínhamos à mão e que as pessoas chegaram mais rápido, relativas à aplicação na solução jurídica. Então, nós colocamos no portal as leis referentes a isso, os projetos no sistema judiciário, as comissões da OAB, o mapa das comissões, e começamos a colecionar uma biblioteca de trabalhos, de resultado disso, livros, artigos, TCCs, e chegava muita coisa. De repente, quando nós percebemos, começou a chegar muita coisa de todas as áreas e começaram a chegar as pessoas de todas as áreas, consteladores que aplicavam isso em todas as áreas, achando que o que a gente estava fazendo era incrível e que isso não acontecia em lugar nenhum, e as pessoas também queriam isso para elas. Elas também queriam um lugar de conversar, um lugar de debater, de se encontrar, de saber quem são, o que estão fazendo, uma ânsia por organização, por uma fonte de informação segura, porque na internet estava como está cada vez pior, né? Você busca uma informação, é desinformação. E quando nós nos deparamos, chegou muito material internacional científico. E aí nós pensamos, o que a gente vai fazer com isso? Porque daí, de repente, a gente parou, começaram a se aproximar pessoas, pesquisadores, né? Pessoas realmente assim, PhDs, pessoas já no seu mestrado, doutorado, que traziam isso e que, no seu interesse próprio, já buscava essas fontes internacionais para seu estudo próprio, e de repente as pessoas começaram a trazer seus acervos próprios, inclusive em reuniões de escolas internacionais, e começaram a trazer, olha, tem isso aqui, e de repente nós vimos que tinha bastante coisa. Então, para não misturar com aquilo que originalmente seria a biblioteca mundial do que era para ser apenas da área do direito, nós falamos, calma, não vamos misturar aqui. Isso aqui a gente precisa dar um outro tipo de tratamento, porque isso aqui realmente tem um peso científico. Ao mesmo tempo que isso veio chegando na nossa mão e estava desorganizado ainda, aconteceram as audiências no Senado. E naquele momento, nós percebemos o quanto havia um movimento contrário exigindo essa questão científica. E ao mesmo tempo que as pessoas estavam lá acusando o movimento das constelações de não ter nada, nós estávamos recebendo muito material. E muito material muito bom. E nós falamos, como não tem nada? Mas calma, como a gente trazer essa informação para as pessoas? Então vocês estavam recebendo muito material, muita informação do mundo todo, e a questão era como organizar, como disponibilizar. Porque aí sim esse material poderia ser usado para produzir mapa de evidência científica também, ou não? Ainda nem era proposta? Naquele momento não era proposta. Nem era proposta a gente não estava, nós não estávamos preocupados com as políticas públicas. Tá. Nós simplesmente resolvemos publicar um livro explicando o passo a passo disso tudo. Como se faz pesquisa e os resultados das pesquisas, também com a base teórica, digamos, todas as lacunas que a gente percebeu que poderia gerar um mau resultado numa pesquisa, a gente
resolveu abordar e fazer o passo a passo completo, desde o histórico das constelações, as bases teóricas das constelações, todo o desenvolvimento do trabalho de Bert Hellinger, da filosofia dele, para se chegar a realmente ter embasamento para a pesquisa científica. Depois nós passamos pela ética, inclusive ética da pesquisa, e nós fizemos uma parte totalmente voltada para a pesquisa, com esses resultados que nós encontramos, explicando inclusive como as pessoas podem fazer a pesquisa científica das constelações para dar certo. Então a gente coloca todos esses bancos de dados e todos esses critérios que a pessoa precisa cuidar antes de sair fazendo uma pesquisa, a gente coloca no livro. Esse livro vai ser lançado logo mais, que é a Constelação Familiar, História, Teoria, Pesquisa e Ética. Então é um banco de dados gigantesco que nós resolvemos, ao invés de simplesmente misturar com aquela biblioteca que nós tínhamos, explicar. Para ele realmente servir de base. Porque só jogar informação no portal da rede não explicaria. Entendi. Não é só que a rede reuniu informação, a rede também fez o trabalho e faz o trabalho de explicar, contextualizar, é isso? Nesse momento, nesse segundo passo, nesse segundo momento da rede, que vai resultar no livro, que não tem mais só a ver com a área jurídica, se tornou uma odisseia, porque isso foi uma saga para realizar. Então foi um grupo de pessoas bem comprometidas, que realmente se dedicam à constelação e não é de forma superficial, para ter esse resultado. Sim. Então eu vejo que isso vai ajudar bastante a comunidade. E agora nós temos essa pesquisa primária, né? Que ao mesmo tempo que vai servir para todas as pessoas que querem iniciar a pesquisa, vai servir de ponto de partida para os pesquisadores fazerem o mapa de evidências, que é um estudo científico muito mais apurado do que o que nós fizemos. Certo. Muito mais apurado. Muito mais apurado, mas o que vocês fizeram, então, é a base. Se parte daí, aí já existe É a base. É a base. Se parte daí, já existe esse material, quer dizer, tempo vai ser economizado. Tempo, dinheiro. Dinheiro também. Porque é muito caro fazer isso. Porque fazer isso, imagino, vocês levaram, 3 anos aí para começar ou para conseguir 2 anos? Foi em setembro de 2021, né, que a rede nasceu e eu não sei exatamente quando começou a vir a pesquisa científica. Vou colocar então desde sempre, porque eu não tenho essa base, assim, daqui virou outra coisa. Foi tudo muito orgânico o movimento. Já vinha de antes, né? Como que você iniciou isso? Como que você começou a entender o que era necessário para sua pesquisa, para a rede? Quando foi o momento que você falou, nossa, preciso articular isso, preciso fazer isso? Quando eu conheci as constelações e que foi através do trabalho do Dr. Sami, eu buscava estudar absolutamente todas as notícias que saíam, todos os artigos, todos os livros, tanto que lá no Paraná eu fiz movimentos tirando dinheiro do bolso, de fazer circuitos com workshops, lançamento dos livros que falavam, né, da aplicação da constelação familiar na solução de conflitos. Fizemos lançamento lá dos livros da doutora Bianca Pisato, Márcia Sarubi, Fabiano Oddoni. Nasci lá junto com tudo isso, com as primeiras comissões de direito sistêmico, né, constelando os casos, né, jurídicos na abertura da primeira comissão lá. Então eu sempre fui estudiosa e pesquisadora daquilo que eu gosto e eu realmente me dediquei a isso e fazia todos os cursos que eu podia. Então eu já tinha uma bagagem quando me convidaram para organizar essa obra, né, que é Práticas Sistêmicas na Solução de Conflitos e Estudo de Casos. Então eu já sabia muitos que autores convidar,
que tipo de trabalho ainda não tinha sido publicado, porque eu já estudava tudo que existia na área. Então eu soube organizar essa obra porque eu conhecia, como dizem, eu conhecia o mercado. Eu sabia o que o mercado precisava e que não era mais teoria e que não era mais um compilado acadêmico. Né? Então isso se tornou estudo de casos práticos. O que é a aplicação da constelação na realidade, medida, relato de casos, publicação. Então meu ponto de vista sempre foi: como eu posso trazer isso para a realidade? Explique como funciona isso no caso concreto. Me conte o que tipo de resultado, como você faz no seu dia a dia, qual foi a sua trajetória, o que isso resolveu na sua vida, o que você impacta na vida das pessoas. Resultados práticos. Eu sempre tive essa busca, porque de teoria já existe Bert Hellinger e já existem ótimos cursos. Né? Eu não tenho pretensão de resumir Bert Hellinger ou de reescrever Bert Hellinger. Eu quero saber o que é para você, eu quero saber o que é o resultado, eu quero saber o que aconteceu lá, como você faz. Então, eu sempre tive essa busca pelo prático, né, pelo resultado. Então, a rede nasceu daí, por isso que chama Rede Práticas Sistêmicas. Daniele, agora, queria que você contasse para a gente, durante todos esses seus anos ou todo esse tempo de pesquisa, algo que veio para você e que te decepcionou de alguma forma, ou que você achou que não foi legal, ou que não era para ser aquilo. Você poderia contar para a gente? Sim, por exemplo, um exemplo de quando uma pesquisa é mal direcionada. Nós que trabalhamos com o Poder Judiciário e estudamos, né, direito, nós sabemos que não existe mediação no âmbito da violência doméstica, né? E que o intuito de você realizar as vivências de constelação, principalmente na área da violência doméstica, não visa acordos, não visa retirada de queixas, e não visa diminuição de número de processos no Poder Judiciário. Porque isso legalmente é impossível. E é proibido, inclusive. Então, como que uma pessoa que pretende fazer um TCC, uma monografia, falando de constelações no Poder Judiciário, a revelia do que rege a lei, vai basear o objeto da sua pesquisa nos números que não são objeto do que aquele projeto está realizando? Então ela baseou a pesquisa dela para comprovar o que é proibido por lei. Então ela comprovou exatamente como se o trabalho dela tivesse dito o porquê que não pode ter projeto de constelação familiar nesse âmbito. Mas esse não era o foco do projeto. Nunca foi. Foi o viés dela e o equívoco dela que gera, inclusive, um argumento para as críticas. Não era esse o objeto do projeto, daquele projeto naquela vara. Era o de empoderamento das mulheres, era o da tomada de consciência, da quebra do ciclo de violência, de sair dos movimentos de repetição de padrões familiares ligados à violência e não fazer acordos e não diminuir processos no Poder Judiciário. Então, o que é? Por isso que eu falei para vocês, existem muitas lacunas no processo de pesquisa com as constelações. Porque se você muda o viés, se você muda o teu objeto de pesquisa e você quer colar Lé com Cré, não cola. E o resultado vai ser um viés frágil, além de fraudulento. Não é esse o objetivo dos projetos. Diminuir o número do Poder Judiciário. Não é esse o objetivo. Qual é o objetivo? Pacificação social. Pacificação social, Empoderamento das partes, colocar as partes como protagonistas da sua própria questão. Maturidade.
Então é um argumento, é uma linha de pesquisa, é um constelador que não conhece a lei e que quer constelar questão jurídica e que vai promover um viés equivocado, é um orientador que não conhece a constelação, mas permite que a pesquisa seja feita com constelação e ele não sabe orientar. Então existem lacunas. Né? É uma pessoa interessada porque conheceu as constelações, ela está interessada em pesquisar sobre aquilo e ela vai falar sobre um projeto na área da violência doméstica e se a pessoa está se formando em direito, ela deveria saber do que trata a lei da violência doméstica antes de procurar um argumento falho perante essa lei, perante a lei da violência doméstica. Só porque ela quer falar de constelação. Ela vai buscar justificar um argumento que está contra a lei, a própria lei, que era da obrigação da pessoa saber. Então a pesquisa tem muitas lacunas. Então é preciso muita atenção. Se você quer falar de constelação no direito, você precisa saber direito e constelação. Se você quer falar de constelação na saúde mental, você tem que saber de saúde mental e constelação. Você não pode só se interessar e querer falar... Você é um pesquisador de saúde mental. E você só se interessou por constelação, mas você não conhece. Qual vai ser o viés da sua pesquisa? Vai ser falho. Dito tudo isso, conta pra gente um pouco sobre como que você vê o futuro para a constelação familiar, o futuro da constelação familiar aqui no Brasil, no mundo. O que você espera? Quais são suas ideias? Eu vou falar os sentimentos que vieram nascendo em mim enquanto eu ia tomando conta de toda essa dimensão e todas as informações que as pessoas vieram trazendo, os voluntários da rede vieram trazendo. Em resumo, eu creio que o maior serviço do Brasil, que o Brasil pode oferecer para o mundo, é algo que o Brasil ele é o maior especialista no assunto, que é burocracia. Então, já que o Brasil é o país mais burocrático do mundo, ele está nos obrigando, já que nós ousamos entrar dentro do poder público, o poder público e a sociedade está nos exigindo que a gente se organize, que a gente pesquise, que a gente regulamente, que a gente se estruture, que a gente se una, que a gente se coloque para a sociedade como um organismo, já que nós entramos dentro desses organismos e entes públicos. E eu tô achando um processo lindo, que vai ser longo, porque se de repente nós aqui nos jogamos de cabeça com todo o amor de cada um, né, no seu lugar, fazendo isso e tudo está a serviço, e de alguma forma, algum campo e alguma situação sentiu que nós desrespeitamos alguma ordem, e essa burocracia nos cobra que a gente dê um passo atrás e comece a seguir a ordem lá de trás e cumprir essas burocracias, isso vai ser lindo, porque é disso que se trata a constelação. É respeitar a hierarquia, é respeitar a ordem. Então, se a gente fizer isso no Brasil, isso vai servir como um presente para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. E isso é um longo caminho. A constelação, ela é muito nova. Ela é, se nos tornarmos essa ciência baseada em evidências, estamos nascendo dentro disso. Então é tudo muito novo, né? E isso é lindo, a gente está fazendo parte desse processo, desse parto, e isso está acontecendo aqui no Brasil. Mas é bastante trabalhoso, vai exigir muita maturidade, vai exigir muita humildade, diárias, baixando a cabeça umas para as outras, né? Os acadêmicos, os consteladores, os
né, psicólogos de repente perceber que nós não somos concorrentes, que a gente pode ir junto, não necessariamente, mas em alguns momentos a gente pode se ajudar, as duas coisas podem se ajudar, né? Nós, mercado privado, né, baixarmos a cabeça para o poder público, de repente o poder público também baixa a guarda. Os que se arrogam a ser donos da ciência, segundo a ciência deles, né, de repente a gente vai abraçar essa ciência, mas também outras ciências. E a gente vai baixar a cabeça e não nos sentirmos superiores e que a gente não precisa da ciência. E sim, a gente vai se tornar, com o tempo, tudo isso vai se misturar e isso vai separar e decantar quem vier a usar dessa área do conhecimento como muleta, como aventura, como interesse apenas financeiro. As coisas vão começando a decantar naturalmente. Eu creio que todo tipo de conhecimento, ou de atividade, ou de profissão, ou de nova ciência passou por isso. Constelação não é vítima de nada. Isso aconteceu com toda a área nova do conhecimento, mas vai exigir muita maturidade, profundidade, preparo, paciência e humildade de todos nós. Quando nós olhamos para essas situações e esses embates no campo, nunca a oposição ou quem se declara como oposição aparece como opositores. Exatamente. De forma alguma, as pessoas estão aí a serviço do nosso melhoramento. Sim. Então é lindo, não existe isso de uns contra os outros. Não são inimigos, não, não existe isso. Não são inimigos. Não, isso está a serviço do nosso melhoramento, da nossa ética, da nossa organização, do nosso comprometimento. Porque se nós não estamos conciliados com certos movimentos, com certos, a própria ciência, com movimentos da ciência, movimentos religiosos, movimentos políticos. Então, quem nós somos? O que a gente está dizendo que está fazendo se nós não estamos conciliados dentro de nós? Então, quais são os seus próximos planos? Quer dizer, daqui para frente, no IBCF, com a constelação familiar? Eu sinto que é um momento de entrega, de maturidade do campo como um todo, e que eu tô em casa, eu me sinto assim no IBCF, eu me sinto assim trabalhando junto com os presidentes das associações. São pessoas incríveis que eu tenho a honra de conviver, aprendo demais. A cada conversa, a cada passo, a cada troca de ideias, assim, nas perguntas, as respostas que eles têm sempre vêm de um lugar nada óbvio e que eu jamais poderia ter suposto algo daquilo. Vem de um lugar de muita sabedoria, de muito respeito à história, de muito respeito pelo trabalho de Bert Hellinger, vem de um lugar de quem realmente conheceu o trabalho de Bert. Então, eu que não pude ter a honra de estar do lado de Bert, poder aprender com quem esteve, sempre... É um centramento absurdo e isso vai me alinhando como pessoa. Então, nesse momento, estar no IBCF me sentir mais leve com todo esse serviço, dividindo as atribuições com o colegiado, com associados, com voluntários, com a estrutura de uma organização, saber que existem pessoas que têm a função legítima, né, baseadas num estatuto, baseadas num CNPJ, de levar isso adiante e levar para os níveis onde que esse trabalho precisa chegar. Porque quando você fala de regulamentação, quando você está falando de um código de ética, quando você está falando de um mapa de evidências perante a Organização Mundial de Saúde, você não está mais falando de um trabalho voluntário de fundo de quintal.
que foi como começou a rede, de forma totalmente artesanal, orgânica. Então eu não estou mais no fundo de quintal. Agora eu estou numa casa, que é o lugar certo disso estar. E que isso não é meu, isso é da sociedade, e é para a sociedade. E se isso realmente tem valor, que é o que parece, porque isso está sendo levado adiante por quem realmente de direito, né? Quem realmente tem ali o respaldo institucional para fazer isso acontecer. Então, eu me sinto agora num momento de entrega, né? E de que chegou no lugar certo. Eu tive braço para remar até aqui, mas nesse momento é um momento de respiro para mim, onde eu vou continuar trabalhando, mas eu sinto que de uma forma mais leve e com as pessoas certas. Então, estou me sentindo muito num contentamento de que até agora foi feito um bom trabalho, senão não tinha chegado até aqui. E eu não estava tendo esse aval das pessoas que representam esse movimento aqui no Brasil. Senão eu não teria. Se fosse algo que tivesse sido feito de forma leviana ou, sabe, pegando uma onda particular, que se não fosse um serviço para o benefício de todos, né? Quem ia assinar embaixo de algo que era particular? Por que alguém faria isso? Né? Então eu não estava trabalhando de forma particular e por isso que isso pode ser levado adiante em benefício de todos. Então é isso. Creio que estou no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, né? E no momento em que, né, a sociedade brasileira está realmente pedindo por essas soluções, né? Existe esse clamor. Eu fico feliz de ter escutado esse chamado e esse clamor a tempo. O que você vê, o que você espera do IBCF? O que você vê do futuro do IBCF? Para mim, eu estou no IBCF para servir, em primeiro lugar, que isso para mim é uma associação real, né? São todos trabalhando em prol do interesse comum. Então eu não espero do IBCF, eu estou lá para ser o IBCF, fazer o IBCF. Eu espero que todos estejam assim, dessa maneira também, porque isso é nosso, né? E também entregar em boas mãos o que com a rede eu pude trazer até aqui, que posso dizer de verdade, sem vitimismo, que aconteceu muito sacrifício. Foi sacrificante fazer muitas coisas sozinha, apesar de toda ajuda. Então, assim, não existia uma instituição e eu não querer me valer de uma instituição e de fazer uma instituição foi um custo da minha vida pessoal. Então, eu agora entrego em boas mãos, nas mãos de um organismo onde existe um colegiado, onde tem uma diretoria, onde existem assembleias, onde os voluntários são convidados a participar e pode chegar muito mais gente, e tem uma estrutura para que levem adiante isso. Isso não é meu, eu não quero que isso seja meu, eu quero que outras pessoas façam, porque o meu fôlego chegou até aqui. Que bom que meu fôlego chegou até aqui. Então, que pessoas ainda melhores do que eu levem adiante, pessoas ainda mais qualificadas. Então eu vejo como uma continuidade de tudo e cada vez mais. A gente está só começando.